Willis, o microfone está mudo. Obrigado, Rômulo, obrigado. Vou fazer agora a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de baixa estatura, já calvo, sem barba, sem bigode, estou usando óculos que não tem hastes finas, basicamente é só a lente e as hastes. Estou usando uma camisa de botão, de mangas curtas, na cor salmão clara. E estou fazendo essa apresentação hoje da minha própria residência. Dito isso, é importante a gente dizer que o ciclo de palestras 2025 é um evento virtual de caráter mensal que tem como objetivo promover a divulgação de temas ambientais no contexto do Brasil e do Rio Grande do Norte. A iniciativa do curso de especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido é voltada principalmente para os e as alunas dos cursos do IFRN, Campus Avançado Natal, Zona Leste, mas está aberta a todas as pessoas interessadas nas temáticas abordadas. Importante lembrar que só receberão certificado os participantes que fizerem a inscrição no SUAP. Então, já o senhor Rômulo vai colocar, se é que já não colocou, porque eu não estou vendo, o link para quem não fez a inscrição ainda possa fazê-lo. Então, confirmem a participação na lista de presença, que também será disponibilizada durante o momento do debate. E para a gente esclarecer como que será a palestra, nós teremos primeiro a apresentação da palestra intitulada Educação Ambiental no Rio Grande do Norte, ações desenvolvidas pelo IDEMA-RN. Já neste momento, apresento a nossa palestrante desta noite, Dalvanisa Rodrigues de Araújo Salustino da Silva. Ela é pedagoga pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido pelo IFRN, portanto, foi aluna do nosso curso, então, com muito orgulho que temos aqui uma ex-aluna nos fazendo essa apresentação, e é educadora ambiental do IDEMA, a quem eu já, mais uma vez, reitero os agradecimentos em nome da professora Narla Mussi, que é a coordenadora do nosso curso, e, obviamente, da direção-geral do Campus Natal Zona Leste, e todas as pessoas que fazem essa instituição, a Dalvanisa pela presença e pela sua apresentação. Você fica inteiramente à vontade para fazê-la e já pode começar na hora que desejar. Perfeito, professor Willis, muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Só me confirmam, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem. Alto e claro, viu, Dalvanisa? Pode ficar à vontade. Obrigada, professor Willis. Então, antes de iniciar aqui o nosso diálogo, nossa conversa, o professor Willis já me apresentou, mas eu gostaria também de saber um pouquinho de vocês, tá, gente? Apesar de estarmos num formato virtual, mas é possível a gente manter esse momento dialógico, eu queria saber se vocês podem interagir aqui no chat, tá, gente? Eu vou fazendo algumas perguntas e vocês só colocam sim ou não, se a pergunta, obviamente, pedir essa resposta, ou vocês digitam rapidamente aí, só para eu conseguir entender melhor qual público a gente vai estar conversando essa noite, tá? Eu já sei que todos aqui são alunos da pós-graduação em Educação Ambiental. Todos vocês residem em Natal? Fábio, não. Maria dos Prazeres, sim. Perfeito. Quem reside na Grande Natal? Só colocar aí um eu.
Quem reside na Grande Natal? Professor Willis. Perfeito. Ok. Davanísia, eu respondi sim para que eu estava lhe ouvindo, mas eu não resido em Natal. Tá? Sim, estou vendo Isaac e João Câmara. Ótimo. Gente, tem alguém aqui de outros territórios da cidadania que saiu aqui das terras potiguaras? Estou vendo que o Caio Eduardo já falou Mossoró. Alguém do Seridó? Mossoró também, o Leandro. Então, temos aqui a Mossoró, Mato Grande, Terras Potiguaras. E temos o Rômulo na França, né? Muito bem, porque o Rômulo, ele é chique. Ah, temos aqui uma pessoa, Kelly, né? Não sei se pronuncia assim seu nome, que está no Ceará, então perfeito. Ok, gente. Estou vendo aqui que está um pouco mesclado, né? Entre o gênero. Então, vamos iniciar. Fazendo aqui a minha autodescrição, eu tenho a pele clara, cabelos longos e liso, escuro. Estou utilizando uma camisa branca, uma camisa polo, tá? Com a nomenclatura Idema. Uso um óculos rosa, um rosa seco um pouco claro. Estou de batom rosa, claro, também, tá? Aqui a minha autodescrição. Gente, eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela. Só um segundinho. Vocês vão ter só um pouquinho de paciência comigo, porque essa plataforma que nós estamos conversando agora, eu ainda não tinha acesso. Vou tentar aqui fazer o compartilhamento e vocês vão me falar, ok, se vocês estão visualizando. Alguém pode só ligar o microfone, por favor? Visualizando sua tela, viu? A tela de apresentação ainda não. Eu acho que você tem que clicar em outra parte. Não sei como é que está a sua apresentação. Está em PowerPoint ou está em PDF? Está em PDF. Então, você vai clicar. Não tem aqui área de mídia lá embaixo, na sua direita, lá embaixo, onde tem como se fosse uma pastinha. Tem área de mídia. Eu cliquei aqui em compartilhar a tela. É Não, aqui? não. PDF fica melhor o seguinte. PDF fica melhor o seguinte. Sim. Você tem aqui, do lado de onde tem compartilhado, tem a Área de mídia. carinha, aí, Certo. área de mídia. Aí você tem assim. Compartilhar a tela. Não, compartilhar. É porque, como eu não estou com o apresentador, eu esqueci o nome. É que você pode puxar o arquivo que você tem em PDF e jogar para lá. Aí ele vai aparecer nessa tela azul aqui. Tá, vamos fazendo aqui as tentativas, tá, gente? Vamos lá. Na área de mídia. Eu tenho aqui aí na área de mídia compartilhar tela, apresentar a câmera, compartilhar algum arquivo Google. Será que é isso? Deixa eu me tornar apresentador só para eu ver aqui uma coisa. Tranquilo. Ah, não. Apresentação, tá certo? Quando você tiver apresentação, aí você pode puxar o arquivo da apresentação. Tá. Certo? Você consegue ver isso agora? Novamente clique para você se tornar apresentadora. Certo. Pronto, você está com o apresentador. Então, a área de mídia tem apresentação. Quando você clicar, ele vai abrir uma janelinha que você pode puxar já o arquivo de onde você estiver para essa janela, que aí ele vai carregar e vai vir para essa tela azul aqui. Vai ficar no lugar dessa tela azul. Estão conseguindo visualizar, gente? Ainda não. Mas certo. É porque demora um pouquinho a carregar realmente. Ok, acho que está carregando. Apareceu para vocês?
Não, ainda não. Se eu encaminhar essa apresentação para você, Rômulo, será que fica mais fácil? Quando você clica na... Ah, tá carregando. Olha, acho que Agora tá. vai. Carregou. É que demora um pouquinho. Sim, tranquilo. Pronto, perfeito, agora deu. Aí vamos só fazer aqui um teste. Continuam vendo? Vendo. Aí você vai passando nas setas que tem embaixo, viu? A gente não vê essas setas, mas você vê umas setazinhas embaixo e você vai passando, clicando nas setas. Aí passou para vocês ou não? Passa. Quando você clicar em cada seta dessa, vai passando o novo slide. Pronto, Ó, passou. já passou o primeiro. Ok, gente, é isso, né? Aula, palestra, diálogo virtual, como a gente queira chamar, tem aí esses desafios. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, gente, eu queria deixar bem claro para vocês que eu não sou palestrante, então fiquem muito à vontade para qualquer momento que vocês queiram interferir, sugerir, compartilhar experiências, tá? Estou aqui de olho no chat e na medida que a gente for conversando, se sentirem à vontade também para ligar o microfone, assim podem fazer, tá? Vocês também vão ficar à vontade para tirar alguma dúvida, caso eu não saiba responder, né? Porque a gente está aqui para conversar mais propriamente dito sobre as ações de educação ambiental. Então, caso eu não saiba responder, né, visto que a dúvida pode ser um pouco mais geral sobre o IDEMA, não se preocupem que eu posso disponibilizar a resposta para o professor Willis, para o Rômulo, e depois eles repassam para vocês, ok? Então, aqui, gente, nós vamos conversar sobre as ações de educação ambiental que são desenvolvidas no estado do Rio Grande do Norte, no âmbito do IDEMA, tá? O IDEMA, que é o órgão ambiental responsável por executar a política de meio ambiente aqui do nosso estado. Eu estou lotada, gente, na Subcoordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental, que tem essa sigla aí, SPEA, tá? E nós temos uma subcoordenadora, que é a Rosângela, talvez até pode ser conhecida por vocês, né? Ela atuou como professora há muitos anos, então ela tem muitos alunos espalhados, tá bom? Então, gente, para começo de conversa, é muito importante que vocês saibam que todas as ações desenvolvidas no âmbito do IDEMA, e especificamente na SPEA, tá? Sempre que eu falar SPEA, eu estou me referindo ao setor de educação ambiental do IDEMA, tá bom? Ele segue um embasamento político voltado para tanto a Lei 6938 de 81, que é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, como para a Lei de Educação Ambiental, tá? Então, eu vou só passar aqui rapidamente por essa informação e pela Lei de Educação Ambiental, porque eu sei que vocês, se não estudaram, vão estudar aí na pós-graduação de vocês, e acredito que já tenham, inclusive, visto na graduação, se a graduação for da área ambiental, tá? Então, aqui, gente, de uma maneira geral, só para vocês entenderem como se dá o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá? Tem toda essa estrutura de órgão superior, órgão consultivo deliberativo, os órgãos centrais, que aqui no nosso estado é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, e os órgãos executores, que é onde o IDEMA ele se encaixa, tá? Como também, gente, tem essa estrutura de forma municipal, que são os sistemas municipais de meio ambiente, tá? Que no SISMUMA temos tanto as prefeituras, como também os conselhos municipais e as secretarias. Eu estou só falando também dessa estrutura municipal, porque quando eu for apresentar uma ação específica que é voltada para os municípios, vocês vão entender a importância
de trabalhar mais fortemente com esse sistema municipal, tá? Então, aqui fazendo só esse panorama geral, a estrutura nacional, né, do meio ambiente, como se dá a sua funcionalidade, e aqui, voltado para o Estado, SEMAR como órgão central e DEMA como órgão executor, tá? Então, aqui avançando. Gente, a Subcoordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental, ela tem um objetivo geral, tá? E a gente tenta pautar todas as nossas ações, sejam programas, projetos, voltado para esse objetivo geral, que está dentro desse diálogo do planejamento, da execução de planos, programas e projetos, com as parcerias de instituições das 3 esferas, tá? Desde a instituição federal, a estadual, a municipal, além, gente, das instituições de ensino e pesquisa, né? O IFRN é um parceiro nosso, inclusive, que desenvolve algumas ações conosco, me referindo também ao setor, mas ao IDEMA de uma maneira geral. Também dialogamos diretamente com os movimentos sociais e demais segmentos da sociedade. Aqui, eu gostaria de abrir um parêntese, gente, inclusive para a iniciativa privada. Mais na frente, eu vou apresentar para vocês uma campanha que é bem conhecida, acredito que vocês já tenham ouvido falar nesta campanha, e nós temos um acordo de cooperação técnica com a iniciativa privada. Então, também dialoga diretamente, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, quando a gente tem um objetivo específico que trata aí da ampliação das parcerias, tá? E esse objetivo, né, geral da SPEA, ele é voltado, gente, para o desenvolvimento das ações de educação ambiental e meio ambiente, tá bom? Então, aqui avançando, temos o conceito, né, de educação ambiental, trazido aqui pela nossa PNEA, que é a 9795, que fala das nossas responsabilidades, fala da nossa responsabilidade enquanto ser singular, né, individual. Eu, da Alvanisa, tenho a minha responsabilidade de zelo e cuidado com o meio ambiente, como também fala da nossa responsabilidade coletiva, né? Então, a SPEA, em todas as suas ações, traz esse diálogo, né? Faz ecoar aí o artigo 1º da PNEA, apresentando, rememorando, sensibilizando a respeito das responsabilidades, responsabilidade individual e coletiva, tá bom? Lembrando que a educação ambiental, ela também preconiza a construção dos valores sociais, voltados para os conhecimentos, habilidades e atitudes, que é aquilo da gente saber ser, saber fazer e até o conhecer, tá? E voltado também para, eu gosto muito de enfatizar, o uso comum da nossa casa comum, terra, e essencial a sadia e qualidade de vida, né, voltado para a sustentabilidade. Então, gente, é muito importante a gente pensar que estamos inseridos dentro de uma casa comum, estamos dentro do meio ambiente, somos meio ambiente, respiramos meio ambiente, ou até a gente poderia tirar essa nomenclatura de meio, né, para não ter essa visão de que é partido, que está pela metade, e falar ambiente. Então, é importante a gente entender que o meio ambiente, ele se relaciona, ele se interrelaciona em várias dimensões, né? Desde o social, do cultural, da própria forma de se comunicar. A gente já exala aí
meio ambiente, tá? Até aqui tranquilo, gente? Vou sempre estar aqui de olho no chat. Às vezes eu falo um pouquinho rápido, mas vou tentar aqui ser o mais clara possível, tá? Gente, aqui eu quero destacar as linhas de ações que nós trabalhamos dentro do nosso setor de educação ambiental, tá? Nós trabalhamos com 5 linhas de forma específica. Eu vou trabalhar com vocês, né? Na verdade, apresentar para vocês de trás para frente, aí da última até a número 1. Então, dentro dessa linha de monitoramento e avaliação de programas e projetos de educação ambiental, né, no âmbito da plataforma Monitorear, eu gostaria de destacar que nós tivemos uma formação a respeito da plataforma Monitorear, e depois disso, gente, nós começamos a fazer um momento de monitoramento e avaliação nos municípios, né? A ideia era que a gente conseguisse passar pelos 167 municípios, mas dentro da condição, né, que nós temos hoje de uma equipe bem reduzida, a gente não conseguiu nesse objetivo geral, né, de atingir a nossa meta em 100%, chegamos a mais ou menos 50% fazendo esse trabalho de monitoramento e avaliação, exatamente para entender, gente, como é que se dá a educação ambiental nos municípios também e, de alguma forma, a gente conseguisse começar a alimentar essa plataforma Monitorear, tá? Nós criamos alguns indicadores, apresentamos toda a proposta para os municípios, para que eles conseguissem fazer esse mapeamento, né, através de diagnósticos, para que o resultado ele fosse colocado nessa plataforma Monitorear, tá? Partindo aqui para a linha de ação número 4, que está voltado para a educação ambiental nas instituições de ensino, nós trabalhamos, gente, muito fortemente com as instituições de ensino formal, com o intuito de desmistificar a educação ambiental como disciplina, como componente curricular, tá? Porque a nossa política nacional, ela apresenta a educação ambiental de uma maneira transversal, que deve ser trabalhada por todas as disciplinas, tá? Não deve ser componente curricular, não deve ser disciplina. Então, a gente leva esse diálogo muito forte nas escolas, tanto para que os alunos eles possam compreender qual é o objetivo da educação ambiental, porque que os alunos devem voltar o seu olhar para as temáticas ambientais, e principalmente para os professores, para que eles compreendam que a educação ambiental é responsabilidade de todo mundo. Não é responsabilidade apenas do professor de ciências, do professor de geografia, como muitas vezes a gente ouve aí ainda nas escolas, né? Inclusive para desmistificar que meio ambiente ele tem cor, porque por incrível que pareça, gente, quando a gente passa nas escolas, a gente ainda ouve muito aquilo que o meio ambiente ele tem cor de estar exclusivamente relacionado ao que é natural, né? Então, meio ambiente ele tem a cor verde e a cor azul, voltado para os corpos hídricos ou para a vegetação exclusivamente. Então, aos pouquinhos, a gente vai trabalhando com os professores para que eles consigam entender que o meio ambiente, na verdade, é tudo que a gente consegue tocar, sentir, enxergar, e que é importante trabalhar essas temáticas de educação ambiental desde a educação infantil, de uma forma contínua, transversal, multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, né, das mais variadas formas, até o ensino básico de uma forma geral,
mas também no ensino superior, tá? Quando eu falo ensino básico, de uma forma geral, é porque nós ainda encontramos muitas resistências nas escolas para que os professores eles possam desenvolver ações de educação ambiental ou possam integrar a educação ambiental nas suas disciplinas, tá, gente? Nós já sabemos que tanto no ensino técnico quanto no ensino superior, a depender do curso, a educação ambiental já se torna disciplina e isso é legal dentro da nossa legislação, tá? Então, a gente trabalha no campo formal, mas voltado para a educação básica. Dentro da linha de ação número 3, comunicação para a educação ambiental. Então, a gente trabalha com as produções de materiais, spots, livretos, e várias outras formas de aprendizagem e ensino. Inclusive, nós estamos agora fechando uma parceria com o Curta na Kombi, que a proposta é que a gente consiga, junto com eles, promover alguns curtas, né, que dialoguem diretamente com a educação ambiental, com o meio ambiente, em um contexto geral, tá? Linha de ação número 2, gente, voltado para a formação de gestores e educadores, nós temos a oferta de vários cursos de educação ambiental. Inclusive, ofertamos agora recente um curso de educação socioambiental para o agora, que eu vou falar um pouquinho dele mais na frente, e acredito que vocês já devam ter visto aí todas essas ofertas de curso que o IDEMA promove, desenvolve, e acredito que até tem aqui alguém que já foi aluno. Tô achando aqui o nome parecido, acho que o LU. Depois você me confirma se você já foi aluno nosso, tá bom? Aqui no chat mesmo. E por fim, gente, essa linha de ação número 1, que é a gestão e planejamento da educação ambiental. Gente, aqui a gente tenta focar com essa articulação direta nos municípios, com o que nós chamamos de comitês municipais de educação ambiental, que daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para vocês, e a gente trabalha mais fortemente com a Secretaria de Meio Ambiente e Educação, ampliando para outras pastas, mas voltado também para esse diálogo e ações da educação ambiental, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Vou só tomar aqui uma água rapidinho. Aqui avançando, inclusive já falei, o tripé para as ações de educação ambiental, baseado na educação ambiental, cultura e comunicação. Cultura, porque a gente acredita dentro do nosso setor que é muito importante a gente atribuir significado a tudo que é promovido nas ações de educação ambiental. Então, a gente tenta, de alguma forma, agregar a cultura daquele município dentro das nossas ações, tá? Gente, quais são os projetos e as ações que a SPEA desenvolveu e desenvolve até agora, tá? Eu coloquei aqui, gente, fiz um mapeamento de todas as ações que já passaram pelo nosso setor, então algumas aqui a gente não desenvolve mais, mas teve aí uma ampla participação no estado do Rio Grande do Norte, como a caravana ecológica, por exemplo. Talvez vocês até já tenham passado, já tenham passado por esses momentos formativos da caravana ecológica, que era como se fossem um grande evento desenvolvido no município, que o IDEMA, com vários outros parceiros, iriam para aquele município fazer oferta de alguns de alguns projetos, né, que o IDEMA desenvolve dentro da nossa carteira de projetos, alguns serviços também, como o cadastro rural, dúvidas a respeito de licenciamento,
e na oportunidade também era divulgado várias ações de educação ambiental, promovido ações também com as escolas. Então, a Caravana Ecológica, ela teve uma ampla divulgação, participação em vários municípios do estado do Rio Grande do Norte, tá? A horta colaborativa, como nós chamamos também de horta agroecológica, gente, é um projeto que nós temos interno lá no IDEMA, que foi uma iniciativa também do nosso setor de educação ambiental, e a gente promove um momento colaborativo com vários outros setores, desde o momento da preparação da terra, do plantio, da colheita. Fazemos também uma feira dentro do próprio órgão, uma feira orgânica, e é vendido com um valor simbólico, tá? As nossas hortaliças. Nós cultivamos alguns tipos de alface, coentro, rúcula. Inclusive, dentro desse projeto da horta agroecológica, a gente conseguiu ampliar para mini cursos voltados para o cultivo de hortaliças dentro das residências, né? Então, a gente já ofertou lá na CEDRAF, por exemplo, com a ideia de que se você mora em uma casa pequena, em um apartamento, um kitnet, quais são as técnicas que você teria, né, para que você conseguisse fazer o cultivo dessas hortaliças dentro da sua casa, tá? Dentro dessa ideia, gente, de formação continuada, desse projeto, que inclusive é o nosso cargo-chefe, formação continuada em educação ambiental no âmbito do programa Escolas Sustentáveis. O programa Escolas Sustentáveis é um programa maior, tá? Desenvolvido pelo MEC e pelo Ministério do Meio Ambiente, e com base nos objetivos desse programa, Escolas Sustentáveis, nós criamos um programa de formação continuada. E a partir dessa criação do programa de formação continuada, gente, nós iniciamos em 2021 a criação de comitês municipais de educação ambiental, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar melhor a respeito disso. Temos também, ou melhor, tínhamos o Biomuseologia, com essa ideia de atuar de maneira interdisciplinar, democrática e participativa na preservação da história e da memória, gente, do patrimônio material e imaterial das nossas comunidades tradicionais. Então, a gente conseguiu implantar um museu na nossa unidade de conservação no ecoposto de Dunas do Rosado. Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, né, essa unidade de conservação e esse ecoposto, lá temos um museu de biomuseologia, tá? Gente, Barco Escola tá, inclusive, bem recente, né, o retorno do projeto Barco Escola, que é uma parceria do IDEMA com a Funciterne, tá? Qual é o objetivo do Barco Escola, gente? O Barco Escola, ele oferece uma aula passeio de interpretação socioambiental. A gente já conseguiu atingir mais de 3.000 pessoas, entre alunos e população geral. Temos no site do IDEMA, né, tem uma aba que vocês conseguem puxar para o site do Barco Escola. Então, lá vocês conseguem todas as informações para vocês agendarem um momento, né, uma aula, seja para a escola ou vocês enquanto sociedade civil, ou se vocês fazem parte de alguma instituição, coletivos educadores, vocês podem fazer todo esse agendamento e tirar todas as dúvidas lá no próprio site do Barco Escola, tá? Então, já conseguimos atingir esse público de mais ou menos 3.000 pessoas, um pouco mais. Já chegamos a atender, gente, 79 escolas, desde escolas públicas até
escolas privadas. E o Barco Escola, gente, ele tem essa proposta de apresentar a educação ambiental de uma maneira viva, tá? De transformar, na verdade, os nossos rios em espaços ativos de ensino e aprendizagem. Então, hoje a gente está exclusivamente com o Rio Potengi, mas a ideia é que a gente consiga ampliar aí mais para frente para outros estuários, tá? RN Mais Limpo é uma grande campanha de descarte correto de resíduo eletroeletrônico. Daqui a pouquinho vou falar um pouco mais a respeito do RN Mais Limpo, tá? Gente, só para vocês entenderem, o que eu vou falar um pouco mais lá na frente, que hoje é o que a gente desenvolve mais fortemente no setor, tá? Eu estou só pincelando aqui de uma forma mais objetiva e sucinta. E o que eu não vou mais retomar, já estou fazendo aqui algumas abordagens, tá bom? Tranquilo, gente? Estou falando muito rápido. Tá dando para entender? Vamos avançando, tá? Já falei a respeito das produções virtuais, que nós trabalhamos diretamente com essa linha da Educomunicação. No site do IDEMA, vocês conseguem também ter acesso a todos os materiais digitais que nós já criamos e que está disponível para vocês, tá? Dentro dessa linha da Educomunicação. Inclusive, tem também quem for professor aqui, educador, tanto do campo formal quanto do campo não formal e até mesmo informal, nós criamos, gente, uma coletânea de atividades. Se eu não me engano, temos em torno de 20 propostas de atividades, das mais variadas, para que vocês possam desenvolver tanto nas escolas ou em outros grupos que abordam diretamente a temática da sustentabilidade e da educação ambiental, tá bom? Cursos e minicursos em educação ambiental, vamos já falar um pouco mais, tá, gente? Oficina de formação com radialista, nós não trabalhamos mais fortemente hoje, mas tivemos sim um momento de formação com radialistas, com o objetivo geral de fazer com que os radialistas eles pudessem compreender melhor a importância de comunicar, né, nas suas rádios a respeito das temáticas ambientais, tá? Os radialistas como comunicadores e muitas vezes, gente, nos municípios, quase que a única forma da sociedade, né, de uma maneira geral, ter acesso à comunicação. Então, pensando na democratização das informações ambientais, foi ofertado essa oficina de formação para radialistas também, tá? Gente, agora vou falar um pouquinho sobre o RN Sem Chamas. O RN Sem Chamas, gente, deixa eu só pegar aqui a minha colinha a respeito do RN Sem Chamas. Só um instante. Como eu disse para vocês, eu não sei de tudo, né? O RN Sem Chamas, gente, ele é um plano estadual de prevenção e combate, né, às queimadas, os incêndios florestais. Ele é coordenado pela SEMAR, né, e o IDEMA. Nós estamos inseridos aí como executores desse plano estadual, e a gente trabalha mais fortemente em parceria com a Defesa Civil, indo até os municípios, realizando rodas de conversas, né, com a população de uma maneira geral, com os agricultores, a respeito do uso controlado do fogo, tá bom? Então, vamos aqui avançar um pouco mais. A horta orgânica colaborativa, acredito que já foi contemplado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da horta, vocês podem perguntar. Inclusive, alguns municípios sempre pedem que a gente dê algum minicurso para que eles consigam compreender como é que pode ser desenvolvido uma horta orgânica na sua escola, né, um horto municipal.
Então, o nosso engenheiro agrônomo, ele sempre também recebe essas demandas, tá? Gente, aqui, voltado para a formação continuada, nós trabalhamos diretamente com a criação de comitês municipais de educação ambiental. Gente, o que é que são comitês municipais de educação ambiental? O que é isso? É uma forma de o IDEMA estar mais próximo dos municípios, foi uma maneira que nós pensamos em interiorizar o IDEMA, da gente conseguir fazer ecoar, divulgar, fomentar a educação ambiental de uma maneira geral nos 167 municípios do estado, tá? Então, nós pensamos o seguinte, se a gente criar um comitê que vai falar diretamente sobre educação ambiental em cada município, a gente consegue desenvolver uma grande teia de coletivos educadores que vão estar voltados para o propósito maior de apresentar a educação ambiental, de mitigar aí os grandes danos ambientais, tá? E ter esse olhar mais sensível, de fato, para a nossa região semiárida, tá? Para a Caatinga. Então, pensamos na criação do Comitê Municipal de Educação Ambiental com esse intuito. E como é que se dá a criação desse comitê, gente? Tanto pode ser uma demanda vinda do município para o IDEMA, quanto o IDEMA para o município, tá? Do IDEMA para o município, a gente percebe muito a importância de criar comitê em municípios que está dentro de uma área de abrangência de unidade de conservação, que apresenta problemáticas mais graves a respeito de resíduos, como também essa demanda do município para nós, pensando inclusive na ampliação de algumas campanhas que o pontapé inicial pode ser através do comitê, até que a gente consiga desenvolver outras ações no município, tá? Então, gente, hoje nós temos mais de 80 comitês criados, o objetivo é que a gente chegue aos 167 municípios. O comitê, a princípio, né, ele está mais voltado para as pastas de meio ambiente e educação, então a gente dialoga diretamente com as secretarias dessas duas pastas, porém a gente percebeu a necessidade de fazer uma ampliação para as pastas que vão dialogar diretamente com assistência social, com saúde, tá? Com turismo, quando o município ele tem essa demanda específica de turismo, e pensando naquilo que eu falei inicialmente, que meio ambiente ele perpassa todas as dimensões, né? Ele não é exclusivamente pasta de meio ambiente, ou educação ambiental não é exclusivamente pasta de educação. Então, se a gente tem esse entendimento que meio ambiente ele é tudo, né? Meio ambiente se relaciona diretamente com a política, com a economia, com a saúde, com os aspectos sociais e culturais, os aspectos psicológicos, a gente teve essa compreensão de fazer essa ampliação. Inclusive, gente, também agregando pessoas da sociedade civil. Então, a gente sempre busca ter um comitê o mais heterogêneo possível, né, para que seja protagonizado aí todas as pessoas possíveis do município, articuladores, a gente até sugere empreendedores locais, alguns grupos de idosos, grupos de jovens, as comunidades tradicionais. A gente também pede a participação das igrejas, né, de outras denominações religiosas também, pensando que tanto as igrejas ou denominações religiosas desenvolvem esse papel como liderança, né? Então, a gente trabalha bem fortemente o aspecto heterogêneo do comitê. Gente, e o Comitê Municipal de Educação Ambiental, uma vez criado, a gente trabalha
a formação continuada. Então, inicialmente, a gente vai ofertar o primeiro curso para os membros do comitê, que é para que eles consigam entender, né, de maneira geral, qual é o papel do comitê, por que foi criado, qual o objetivo, por que o seu município teve ou tem essa necessidade de desenvolver essas ações de educação ambiental a partir do comitê. Depois disso, gente, a gente oferta uma oficina de criação de agenda, tá? A ideia é que o comitê ele consiga fazer um mapeamento através de um diagnóstico das problemáticas ambientais do seu município, como também dos aspectos econômicos, culturais, além de todas as potencialidades, para que a partir desse diagnóstico a gente consiga construir uma agenda ambiental para o município, tá? E essa agenda ambiental, gente, ela vai estar relacionada diretamente com as temáticas ambientais do calendário da ONU, como também dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente já tem um modelo pré-pronto para sugerir para os municípios e, a partir disso daí, eles irem criando as ações, os projetos que eles vão desenvolver, né, ao longo do ano, ao longo do semestre, ao longo do bimestre, né, como eles queiram realizar o seu planejamento, eles são totalmente livres para isso. E a gente sugere com base nas metas e nos objetivos dos ODS, tá? Gente, uma outra informação importante é que cada comitê, ele tem 2 membros que desempenham um papel de protagonismo, que nós chamamos de coordenador e relator. Então, esses 2 membros, eles vão ter um diálogo mais próximo com a gente do IDEMA. Nós temos um grupo do WhatsApp com todos os coordenadores e relatores de todos os comitês aí do município do estado do Rio Grande do Norte. Então, imaginem, é um grupo com várias pessoas e lá a gente faz as trocas de experiências, né, o que cada município vem desenvolvendo de educação ambiental, como também fazemos uma ampla divulgação de cursos, tanto promovido pelo IDEMA, quanto a nível estadual, nacional, e também nós temos um cronograma de reuniões bimestrais, e a cada reunião bimestral a gente dialoga diretamente com algum tema específico, tá? Com os comitês. E recente tivemos no Parque das Dunas, aqui no IDEMA, uma apresentação de experiências exitosas realizadas pelos comitês, e é uma forma também da gente estar dentro da mesma caixinha, dialogando sobre essas ações de educação ambiental, fazendo as trocas de experiências, né? A gente presta total apoio aos comitês, tá? Então, sempre que eles solicitam alguma ação para ser desenvolvida no seu município, dentro daquilo que a gente consegue ofertar, da nossa carteira de projetos e dentro da nossa disponibilidade, é claro, a gente vai até o município, a gente realiza essas ações em conjunto com os comitês, tá? Só uma pausinha aqui para tomar uma aguinha. E vocês podem me falar aí no chat, gente, se tá ok, se tem alguma dúvida a respeito dos comitês, que a gente vai avançar, tá? Só um segundinho, por favor. Sem dúvidas, então vamos avançando, gente. RN Mais Limpo. Coloca aqui no chat, gente, por favor, quem já ouviu falar na campanha do RN Mais Limpo? Quem já ouviu falar aí na campanha, só coloca aí a palavrinha eu. O professor Willis está digitando. Fábio já ouviu falar, perfeito. Professor Willis também. Fábio Teodósio também. Ok. Gente,
Quem não ouviu falar ainda a respeito da campanha do RN Mais Limpo, vou fazer aqui uma explanação para vocês, né, uma apresentação, perdão, e vocês fiquem à vontade para depois entrar em contato conosco, caso queira levar a campanha do RN Mais Limpo para o seu município, para a sua escola, né, se nós temos aqui algum professor, tá bom? Então, gente, a campanha do RN Mais Limpo, ela é a maior campanha de descarte correto do Estado, tá? Descarte correto de resíduo eletroeletrônico do Estado. Foi iniciada em 2021, exatamente, gente, com esse intuito de tirar de circulação esses resíduos eletroeletrônicos que nós chamamos de lixo invisível, né? E por que lixo invisível? Gente, porque é aquele tipo de resíduo que nós, uma vez, colocamos um valor, né, um dinheiro, né, um valor em relação à compra desse produto e a gente não consegue se desfazer, fazer o descarte correto exatamente por isso, né? Porque a gente sempre fica pensando assim, se o meu computador, né, o meu notebook, ele custou R$2.000, então é melhor que eu conserte o meu notebook para que eu utilize do que eu jogue no lixo ou descarte, né? Se o meu celular, ele custou R$1.000, é melhor que eu faça esse reparo e continue usando, mas que na verdade a gente não conserta nada, a gente não repara, a gente fica acumulando, por isso que a gente chama de lixo invisível, tá bom, gente? Como também pelo fato da gente desconhecer. Então, antes da campanha do RN Mais Limpo, não se falava de uma forma ampla a respeito do descarte do resíduo eletrônico. Então, era muito comum a gente ver o descarte no resíduo comum, como também a gente armazenar em casa por desconhecimento mesmo, tá? E por que é importante, gente, a gente fazer esse descarte correto? Porque o resíduo eletrônico, além dele ser nocivo à saúde, por ter em seus componentes, né, alguns materiais que a gente chama de materiais pesados, na verdade metais pesados, ele também traz os seus malefícios para o nosso meio ambiente, né? Então, dependendo da forma, né, que esse resíduo eletrônico ele tiver guardado, acondicionado de uma maneira errada exposto às mudanças de temperatura, ao calor, né, que hoje com as mudanças climáticas é muito comum, aí esse excesso de calor, esses componentes químicos, gente, eles vão fazendo algumas modificações, consequentemente, eles podem sim contaminar o nosso meio ambiente, né? Partindo desde o solo, consequentemente chegando aí aos nossos corpos hídricos, até a nossa atmosfera, né, de uma maneira geral, mas também a fauna, a flora, e chegando até a gente, tá? Então, gente, essa campanha do RN Mais Limpo, ela foi iniciada em 2021. Em 2021, nós iniciamos de uma maneira, como eu gosto de falar, a passos curtos, até para a gente entender como é que seria essa funcionalidade da campanha, como seria a receptividade por parte dos municípios e da população em geral. Então, em 2021, a gente conseguiu, mesmo a passos curtos, fazer a coleta de 7 toneladas de resíduos eletrônicos, tá? Então, 2022, a gente fez uma grande interiorização da campanha do RN Mais Limpo para os municípios. Então, a gente já conseguiu avançar um pouco mais. Continuamos em 23 e no final de 2024, gente, a gente chegou a uma marca histórica de 150 toneladas descartadas de maneira correta dentro da nossa campanha do resíduos, dentro da nossa campanha do RN Mais Limpo. Então, conseguimos tirar de circulação 150 toneladas de resíduos eletrônicos, tá?
E no final de 2024, gente, a nossa governadora, ela pensou assim, se o IDEMA, né, com outros parceiros, que eu não falei ainda, gente, mas nós temos um parceiro também do governo do estado, que é a Caerne, como duas empresas que nós temos acordo de cooperação da iniciativa privada, que é a Natal Reciclagem e a Circulare, tá? A Circulare é responsável diretamente pela rastreabilidade de todos esses produtos que são coletados, e a Natal Reciclagem é responsável tanto pela coleta quanto pela triagem, como também para o envio até a Circulare, tá? Natal Reciclagem fica localizado aqui em Natal mesmo, e Circulare é uma startup que fica lá em São Paulo, e começou de forma pioneira conosco aqui no estado do Rio Grande do Norte, trabalhando com resíduo eletrônico, e depois fez uma ampliação para outros estados, tá? Então, gente, no final de 2024, a governadora pensou, então, se todos esses parceiros, né, governo do estado, através do IDEMA, a Caerne e a iniciativa privada, chegou a essa marca de 150 toneladas, então eu posso dobrar essa meta, né? Então, a governadora dobrou a meta no final de 2024, então hoje nossa meta são de 300 toneladas, tá? Então, se você que está me ouvindo tem aí algum resíduo eletrônico em casa, que esteja obsoleto, que você não esteja mais utilizando, que você não vai consertar, por favor, faça o descarte correto, nos ajude aí a atingir as 300 toneladas. Jeane, você levantou a mão, você quer fazer uma pergunta? Oi, boa noite, professora. Tá me ouvindo? Tô sim, pode perguntar, Jeane. Assim, eu não conhecia o RM Mais Limpo, tá? Tô sabendo que agora é com relação a resíduos só eletrônicos, né? O descarte disso. Eu queria saber, assim, pelo que você falou aí, eu não consegui entender como é feito esse recebimento. Tipo assim, desde o início, desde assim, eu estou na minha casa, eu tenho equipamentos eletrônicos, eu tenho fios, eu tenho várias coisas. Como é que eu procedo? Eu vou até um local, eu tenho que ter o descarte dentro da minha casa, qual é a forma que é o descarte, como é feita essa separação e o que é feito desse resíduo depois que chega até o local lá destinado. Perfeito, Jeane, sua dúvida. Gente, eu vou colocar aqui no chat para vocês o telefone do Ecosap, tá? Deixa eu só colocar aqui. Só um segundinho. Jeane, se você puder desligar o seu microfone, por favor, tá? Só para não ter aqui interferência. Gente, aí eu coloquei aí o telefone do Ecosap, que é da Natal Reciclagem. Se você tem um resíduo de grande porte, você vai entrar em contato diretamente com a Natal Reciclagem, ele vai até a sua residência fazer essa coleta, tá? Se são resíduos menores e vocês conseguem descartar, nós temos vários coletores espalhados em vários locais do estado. Em Natal, nós temos na sede do IDEMA, nós temos no Parque das Dunas, nós temos na Caerne, nós temos no Cajueiro de Pirangi, e outros locais vocês podem consultar diretamente no nosso site, tá, do IDEMA, nas centrais do cidadão. Não vou saber falar para vocês se em todas, tá? Inclusive, hoje, nós estamos com um coletor em Monte das Gameleiras. Nós estamos desenvolvendo um mutirão em vários municípios, dentro da ideia de retomar a interiorização da campanha. Temos um coletor, se tem aqui alguém que mora em Parnamirim, gente, nós estamos com um coletor itinerante na Escola Gênesis, que é uma escola privada que está trabalhando um mutirão conosco
até o dia 12 de novembro, esse coletor vai estar nessa escola. Então, vocês podem buscar aí o local mais próximo, mas qualquer dúvida, entrar em contato pelo Ecosap, que a Natal Reciclagem vai fazer a indicação do local mais próximo, ou entrar em contato também conosco no nosso telefone, tá, gente? Deixa eu só... Alguém, acho que é Elaine, levantou a mão, tem uma dúvida. Enquanto a Elaine pergunta, vou colocar aqui também o nosso Vanessa, contato. por favor, é só porque a nossa orientação inicial, talvez algum colega não tenha prestado atenção, Sim. era exatamente que a gente esperar terminar a sua apresentação para poder fazer essas perguntas, porque senão a gente pode se perder um pouco no tempo, tá certo? Sim, Aí, perfeito. ou colocar no chat ou aguarda para fazer a pergunta no microfone, tá bom? Obrigado. Perfeito. Obrigada também, professor Willis. Então, gente, o RN Mais Limpo, eu acho que vocês vão ter esse momento mais na frente, como o professor o Willis falou, né, para vocês tirarem todas as dúvidas a respeito do RN Mais Limpo, mas estamos abertos para levar a campanha até o município de vocês, até a escola de vocês, como eu já disse no início, e hoje, gente, nós já ultrapassamos 220 toneladas, tá? O intuito era que a gente conseguisse chegar a essas 300 toneladas até o final de 2025. Quem sabe a gente não consiga, tá? Se a gente conseguir, certamente vocês vão aí saber através das mídias que chegamos a essa marca. E a gente acredita que seja possível porque nós estamos com vários multirões acontecendo, desde escolas em Natal e Grande Natal, como também em vários municípios, tá? Sim, perfeito. Professora, desculpa. É só para acrescentar o que você estava falando, é porque Jeane perguntou se era só lixo eletrônico. Eu acredito que não, porque eu já entrei em contato com eles já vieram aqui na minha casa, pegaram os resíduos, eu tinha um fogão velho, um rapaz disse que podia também, uma máquina de lavar que já estava, que não servia mais, eles também levaram, e ele disse que até papel também, que tiver em casa, também pode levar, né? Não é só lixo eletrônico, só para acrescentar isso. Desculpa. Perfeito, Elaine, perfeito. Gente, Elaine me trouxe aqui a lembrança para falar para vocês o que é que a gente consegue entender sobre o resíduo eletrônico, tá? O resíduo eletrônico é tudo aquilo que vai para a tomada ou o que não vai para a tomada, mas que diretamente tem uma conexão com aquilo que vai para a tomada. Por exemplo, fone de ouvido. Esse fone que eu estou usando é um resíduo eletrônico. Cabos USB, HDMI e outros cabos também são resíduos eletrônicos, tá? Então, muito provavelmente, esse fogão, né? Não sei se era um fogão elétrico, mas se for um fogão elétrico, caracteriza como resíduo eletroeletrônico, tá? Máquina de lavar também. Então, como eu disse, né? Esses equipamentos maiores, entrar em contato com o Ecosap para que a Natal Reciclagem possa buscar diretamente nas suas residências. E a respeito de outros resíduos, gente, é porque a Natal Reciclagem também trabalha com outros resíduos, mas RN Mais Limpo é exclusivo de equipamentos eletroeletrônicos, tá bem? Jeane perguntou a respeito dos resíduos, né? O que é feito? Jeane, a Natal Reciclagem, ela faz essa triagem, essa separação do que está, o que pode ser reaproveitado, o que está em funcionamento, o que vai ser incinerado para ser transformado em uma nova matéria-prima, tá? O que volta para o mercado através do processo de remanufaturamento, tá? Então, é feito isso daí, tá? Então, avançando, gente, RN Sem Chamas, já abordamos. Gente, em relação aos cursos e minicursos em educação ambiental, nós fazemos a oferta de vários cursos e minicursos, tá? Educação ambiental dentro da perspectiva da comunicação e da cultura. Agora, recente, nós ofertamos educação socioambiental para o agora, com a ideia, gente, de que todas as pessoas que participassem desse curso
entendesse que o aqui e o agora é fundamental para que a gente possa dialogar sobre as temáticas ambientais, sobre a mudança climática, tá? Então, foi muito voltado para isso. Esse curso, gente, foi aberto para todo mundo que quisesse, né, para a sociedade em geral, tanto para professores, alunos, tá, da região do Rio Grande do Norte, como fora também. Tivemos, inclusive, alguns alunos do exterior, né, fora do Brasil. Então, na oportunidade, além de estar trazendo essa forma de sensibilizar as pessoas, né, para as temáticas ambientais, a gente também conseguiu trazer os setores do IDEMA para relacionar o que o seu setor faz especificamente, dialogando com a educação ambiental. Então, a gente conseguiu ter módulos específicos para educação ambiental no licenciamento, módulos específicos para educação ambiental na fiscalização, no gerenciamento costeiro, na gestão ambiental, nas unidades de conservação, no monitoramento ambiental. E, inclusive, gente, esse curso ele foi ofertado ano passado, quando já estava até nas discussões a respeito sobre o concurso do IDEMA. Então, tivemos um grande número de participantes para que pudessem entender a respeito do órgão e do órgão ambiental do IDEMA e sua funcionalidade também com essa perspectiva aí do concurso do IDEMA, tá? Vamos ver o que é que a gente tem mais na frente. Acho que já estamos aqui no finalzinho, então já vamos abrir aqui para as dúvidas de vocês. Aqui já foi, inclusive, falado, né, a respeito do que a gente apresenta, daquelas linhas de ações sobre a educomunicação, vídeos, podcasts, spots, livretos, coletânea de atividades. Aí vocês têm acesso diretamente no nosso site, na aba de educação ambiental, tá, gente? E é isso. Jeane, não temos ainda data para um novo minicurso, mas não se preocupe que sempre quando a gente vai fazer a oferta desses minicursos, a gente sempre divulga tanto no Instagram do IDEMA, quanto também no nosso site, tá? A gente faz uma ampla divulgação, abre um período maior de inscrições e faz essa divulgação nos próprios municípios. Então, não se preocupe que certamente você vai ficar sabendo, tá? Então, acho que vamos abrir aqui para as dúvidas. Como é que eu paro o meu compartilhamento, gente? Da Vanessa, você vai novamente na área de mídia, aí tem a parte do default, que vai voltar aquele azul. Aí você clica no default, que é um arquivo, vai voltar aquele azul. Pronto. Isto, perfeito. Perfeito. Então, não sei quanto tempo a gente ainda tem, professor Willis, mas se tiverem alguma dúvida, vamos abrir aí para os alunos. A ideia é que a gente possa exaurir qualquer dúvida que ainda tenha ficado, ou alguma sugestão, ou, enfim, algum questionamento que seja colocado. Sobre o minicurso, né, o Rômulo está aqui falando que foi interessante a proposta, e quando vai abrir novas turmas, você já respondeu. Teve mais acima um questionamento da Jeane, como agendar esse engenheiro agrônomo. Foi uma fala logo no início que você fez. Eu confesso a você que eu não estou bem lembrado de qual parte, mas enfim. Licença, professor Williams. Pois não, Jane. Porque ela falou que é só agendar com ele para pegar o material, né, eletrônico na casa, na residência, através acho que aquele número que foi dado depois. Né? Isso, Jeane, que é o EcoZap. Né? A dúvida de Jeane ainda é em relação não, perdão. Não é isso? Não, perdão, eu troquei. Isso aí é com relação àquela
aquela A horta, horta, exato, porque eu moro em condomínio e eu já tive muita vontade de fazer isso, colocar aquela jardineirazinha na minha janela. Só que aí eu não sei como proceder, porque eu não sei se sol demais, se como é que é. Então você falou assim, pode agendar com um agrônomo que é o engenheiro agrônomo, né? Que ele pode ir na sua residência. vamos lá, Jeane. Hoje, nosso setor está sem engenheiro agrônomo, tá? Nós tínhamos um engenheiro agrônomo, mas pela necessidade de ajustes do órgão, ele foi para um outro setor. Mas você vai conseguir, se você puder participar da feirinha de agricultura familiar, que vai ser realizado pela SEDRAF, se eu não me engano, agora no início de novembro, você vai conseguir tirar suas dúvidas lá também, tá? Normalmente sempre tem engenheiros agrônomos e estão dialogando a respeito dessas hortas na feirinha da SEDRAF, tá bom? E essa feirinha, a data certa vai divulgar no IDEMA, isso no site? Não é ofertado por nós, tá? Essa feirinha da SEDRAF, mas vocês conseguem no próprio canal do governo do estado. Deixa eu ver se eu tenho aqui essa data aqui para você, só um segundinho. Que é a Feira de Agricultura Familiar. Porque seria uma coisa até que eu podia divulgar aqui no condomínio para ver, porque a gente tem uma parte aqui de um reservado para um pomar, entendeu? Para fazer plantações e tudo. Então, poderia até ser uma coisa passada para a síndica para ver se a gente trabalha isso aqui dentro mesmo. Como tem outras coisas que eu queria perguntar a você, né? A gente está estudando, inclusive, agora sobre resíduos, né? O molhado seco, que é o resíduo que ele é... A gente não tem essa cultura, na realidade, hoje aqui de separar. Eu recentemente fui para Curitiba e aí eu vi nos condomínios lá, achei muito interessante como eles fazem essa divisão já no apartamento. Você não precisa ter aquelas coletas de várias caixinhas, eles dividem só o molhado do seco, né? E aí existe lá embaixo essa divisão e eu não sei como é feito. Na frente de cada condomínio, a maioria dos condomínios tem essa divisão, eu realmente não sei como é feito o destino depois. E eu queria saber como é que funciona isso aqui em Natal, porque eu não vejo essa cultura das pessoas fazendo isso. E é tanto que a gente fez o trabalho agora sobre o negócio do aterro, né, que está lá em Ceará-Mirim, está tendo problemas de muito acúmulo lá, né? Certo. Jeane, eu consegui identificar aqui a data da feirinha de agricultura familiar, vai ser de 5 a 8 de novembro, tá? E acontece lá no centro administrativo mesmo, tá bom? Em relação a essa sua outra dúvida a respeito dos resíduos, você consegue ter mais informações, Jeane, com um programa que se chama A3P, não sei se você já ouviu falar, que é a A3P, que é a Agenda Ambiental na Administração Pública, que é um programa do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, que vai falar desde essa questão do resíduo, como também da própria questão da qualidade de vida. Então, lá você consegue ter todas essas informações, tá bom? Tá bom, como também uma ideia, uma proposta, como você mora em condomínio, e você é estudante aqui da especialização da educação ambiental, você sugerir essa iniciativa com o síndico do seu condomínio, né? Para fazer esse processo de separação. Aí essas informações a respeito da separação, você pode buscar algum curso virtual para você fazer. Hoje a gente não está conseguindo ofertar curso voltado para resíduo sólido, tá? Diretamente, pelo acúmulo de atividades que a gente tem lá no nosso setor, mas você pode se apropriar de vários outros cursos virtuais, inclusive ofertados pelo Ministério do Meio Ambiente, para você entender melhor como é que daria essa funcionalidade da separação dos resíduos. Vanessa, mas assim, o que eu mais tenho a curiosidade de saber, assim, não é nem a questão daqui da gente separar isso, porque eu acho que não seria nada tão difícil assim, mas assim, como é que funciona isso da porta do condomínio para fora?
com a prefeitura, no caso, que não é o caso de vocês, né, que a IDEMA é o governo, mas como é que funciona isso? Porque é o que eu não sei, porque o carro vem, pega tudo, e aí ele moe tudo. Uhum. Então, ele acaba transformando, não tem aquela separação, pelo que eu vejo, eu não sei se eu estou falando uma coisa errada, se tem, eu vejo que tem catadores, que acaba pegando aquilo que aproveita para poder vender, né? Mas a prefeitura em si não tem, órgãos governamentais não tem isso, é o que eu vejo. Se você não for deixar algum destino, eu acho. Não tem isso de você pegar aqui, porque veja um condomínio que eu moro, onde aqui existe 422 apartamentos, então é muito lixo, Uhum. né? Diariamente. Então, se tivesse isso, de dividir pelo menos o sólido, né? O seco com molhado, porque existe também a questão da compostagem, que poderia ter uma composteira aqui dentro, fazer o próprio adubo, não sei o quê, mas isso requer custos. Aí, o que é o seco, destinar e pegar, a prefeitura pegar tudo aqui, e a gente sabe que tem um destino disso. Mas as pessoas não têm essa cultura, infelizmente, e acabam não se fazendo isso. Até mesmo eu, como estudante, fico pensando, o que adianta cada um de nós fazermos nossa parte se a prefeitura não fizer a dela também? Né? Não dá o destino correto para aquilo. E tudo vai lá para o aterro e acaba, né, prejudicando o meio ambiente. Compreendo sim, Giane. O professor Rômulo está com a mão levantada e tem só 2 observações, mas eu vou passar a palavra para ele. Rômulo. Willis, se as suas observações foram referentes à coleta de resíduos, pode colocar aí, que eu complemento. São questões que foram abordadas aqui no chat, mas aí pode ficar à vontade. Ok. Só pegando aqui o gancho rapidinho da Giane, né? Vocês ainda vão ter as aulas com as professoras Luara e Dayana. Elas vão abordar bem essa questão dos resíduos sólidos e também a questão da separação. É só para a gente entender que depende muito do bairro onde mora. Tem as cooperativas também de material reciclado. Então, tipo, se um condomínio ele se organiza para fazer a coleta, e aí a gente está falando de 3 coletores: o coletor úmido, o seco e o rejeito. O rejeito é aquilo que não tem, de nenhuma maneira, possibilidade de ser reciclado. E também não entra naquela parte do úmido que poderia virar um composto, né? Que a gente chama aqui do que vai virar adubo. Então, assim, por exemplo, fralda, papel higiênico, enfim, tem outros equipamentos aí, outros tipos de resíduos também que entram nessa questão aí do rejeito. Isso aí também vai ser mais abordado à frente na disciplina de saneamento. Então, é só para dizer o seguinte, Jane, se for implantar, o condomínio, o ideal é que o condomínio entre em contato com a cooperativa mais próxima, tá? Existem algumas cooperativas no município de Natal. Além dessa questão da cooperativa, porque aí o material reciclado vai ser direcionado para a cooperativa, o material composto, você disse que tem um espaço no prédio, vocês podem fazer uma composteira nesse prédio, para vocês. Isso, mas é porque eu já vi que é uma coisa que custa caro. Composteira? Não. Isso aí você pode fazer com pallet, é a coisa mais simples do mundo, e vocês vão fazer por camadas. É muito simples. Não, eu vi uma que é com refrigeração, para não ficar com odor nenhum. Não. Ó, é com pallet, vai ter o resíduo orgânico, no caso, que vem de alimentos, e aí vocês podem complementar para não ter cheiro, vocês vão colocar ali no caso, restos de plantas, da poda, provavelmente é um prédio, deve ser um condomínio muito grande, então mesmo vocês fazem poda, fazem a limpeza da grama, fazem tudo isso. Isso tudo vai para a composteira. E aí a gente vai fazendo as camadas. Eu vou até conversar com a professora Dayana, ela não está aqui, mas eu vou dizer para ela, aborde isso aí, pelo amor de Deus, porque eu acho que o pessoal está precisando e vai ser bem interessante. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, a gente não pode contabilizar tudo em cima da prefeitura, por exemplo, porque também cabe a nós fazer essa triagem. E lembrando que, independente desses caminhões eles fazerem as coletas, vou pegar um exemplo bem claro de João Pessoa, que eu sou de João Pessoa, lá em João Pessoa tem bairros que os caminhões eles fazem as coletas e depois levam para a área de triagens. Então, esses caminhões, mesmo aquele caminhão compactador, ele chega nessa área de triagem e lá eles vão tentar, o máximo possível, separar resíduos que são reciclados. Eu só estou dizendo para você que, mesmo que tudo vá ser misturado dentro do caminhão, é interessante que a gente separe esses saquinhos.
Porque se tiver a triagem, vai ser muito mais fácil de separar esse resíduo quando chegar na esteira. Então, é só para explicar que a gente está falando aqui de resíduos sólidos, que também faz parte da questão da educação ambiental, e aí que eu estou trazendo essa questão que cabe a nós também, como pessoas, entender esse contexto da educação e colocar em prática, né? Mas entendendo que também, no caso do condomínio, o condomínio ele pode se organizar sim, pode colocar para frente toda essa questão e procurar as cooperativas. Um dos exemplos dessa cooperativa, você pode até procurar eu vou colocar aqui o nome da cooperativa, você pode procurar no Instagram, e aí você pode ter uma conversa com eles podem ver também como é que pode ser feita a questão da coleta desse material reciclado, se eles podem fazer essa coleta semanalmente uma vez, 2 vezes, enfim. Cabe também ver qual é o número de material que vocês coletam por semana. Então, tudo isso aí é um estudo. Isso pode ser até seu artigo de TCC, tá? Como, como você já sabe que vai ter o TCC no final, né? O artigo científico. Então, assim, é uma coisa já que você pode estar aí mexendo, vendo a possibilidade de colocar isso para frente, né? Enfim, vou colocar aqui e vamos continuar aqui, porque senão a gente vai ficar muito preso aqui na questão do resíduo. Tá bom. Obrigada, professor. Obrigado, Giane. Obrigado, Rômulo. Olha, tem algumas postagens no chat, eu vou fazer uma lida rápida e alguma coisa é mais informação, outras são questões mesmo que precisam de alguma explicação. A professora Anísia, por exemplo, disse que trabalhou no início do projeto do Barco Escola, em 2007. Foi maravilhoso, eram professores de Geografia, História, Biologia e monitores. O Diego Andrade disse que gostaria de saber como é a relação do IDEMA com os povos indígenas e quilombolas aqui no RN. O Fábio fez uma colocação sobre resíduos orgânicos, acho que ele estava respondendo alguma questão anterior, talvez se ele quiser falar novamente. Aí a professora Anísia também disse que mora em Candelária e tem coleta seletiva de todas as quintas-feiras, eles recolhem. O Ianco Rodrigues disse que conhece uma empresa chamada Amanda Minhoca, tudo junto, que coleta os resíduos orgânicos na sua casa, a depender da localidade, e faz a compostagem. Já que vão ter um pomar, vão aproveitar as folhas secas para fazer compostagem. E o Rômulo colocou, então, o nome da cooperativa. Não sei, principalmente a postagem do Diego, acho que se você pudesse responder, da Vanisa, seria importante. Perfeito. Amada Minhoca, tá? E a Cocamar já trabalha conosco mais próximo, inclusive a Cocamar é a cooperativa que faz a coleta dos resíduos lá do IDEMA, tá, gente? Só retomando aqui, a dúvida do Diego é em relação aos povos indígenas tradicionais. Diego, nós temos um setor específico que trata exatamente disso, tá? Se você puder nos telefonar para o nosso setor, deixa eu só colocar aqui o número da SPEA. Se você quiser dialogar diretamente, aí é o telefone do nosso setor. Se você quiser dialogar diretamente com esse setor, entre em contato com a gente amanhã de manhã, que a gente transfere você para lá, ou a gente passa o telefone, que é um setor específico que vai dialogar com as comunidades tradicionais, tá bom? Pode falar, Diego. Oi, boa noite. Satisfação participando dessa palestra, né, muito enriquecedora para a gente, enquanto aluno da especialização. A minha pergunta é porque eu atuei como estagiário na minha graduação de Gestão Ambiental na FUNAI, em Fortaleza, e a coordenação da FUNAI de Fortaleza é que administra 3 estados, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. E a gente recebeu demandas de povos indígenas que estão sofrendo com a questão da plantação de cana-de-açúcar, naquela região de Conguaretama. E aí, como o IDEMA ele é um órgão fiscalizador, né, e é o próprio órgão que também libera licenças, eu fiz essa pergunta assim, né, para querer entender como é que seria a visão de vocês enquanto IDEMA, de incluir esses povos, né, tradicionais nas discussões quando há alguma coisa que tem a ver com o território indígena, né,
ainda a gente não tem nenhuma demarcação no Rio Grande do Norte, infelizmente. No Ceará, a gente teve vários recentes agora, já tinha quando eu estagiei, mas é importante que um órgão ambiental como o IDEMA, ele trabalhe junto com a população indígena, com a população tradicional, porque, querendo ou não, eles também podem ajudar no status, né, com a sustentabilidade, com o processo de resíduos sólidos, com a manutenção, né, do nosso bioma, tanto da Caatinga quanto a floresta amazônica, né, a Restinga, que a gente tem no Rio Grande do Norte. Então, era mais para entender um pouco da visão do IDEMA em relação à participação deles nesses processos junto ao IDEMA. Perfeito, Diego. Então, como eu te falei, né, você pode entrar em contato conosco amanhã, que a gente passa o contato desse setor específico, mas é um setor, gente, que ele, de fato, tem esse objetivo de trabalhar em defesa tanto do querer, da parte territorial, né, dos povos tradicionais, como trabalhar diretamente com a escuta, tá? Mas eu acho que essa dúvida mais específica você consegue tirar diretamente com esse setor, tá bom, Diego? Eu não vou saber, assim, detalhar mais para você em relação a essa sua dúvida, não, tá bom? Muito bem. Muito obrigado, Dalvanisa, pelas suas explicações, a sua apresentação. Acredito que todos que estão presentes aqui esta noite ficaram muito satisfeitos, porque foi absolutamente enriquecedor para o conhecimento deles, enfim, para o conhecimento de todo e o crescimento de todo o curso. Não temos mais nenhuma pergunta. Vou abrir aqui só minha câmera um pouquinho. Não tendo mais nenhuma pergunta, eu quero fazer o encerramento dessa terceira palestra do ciclo de palestras do nosso curso em 2025. Mais uma vez, agradecendo a Dalvanisa pela sua disponibilidade, pela sua brilhante apresentação, cuidadosa, esclarecedora, enriquecedora para todos nós. A Jane está dizendo exatamente isso, vai assistir a gravação depois, e agradecer ao IDEMA, obviamente, por estar fazendo esse trabalho, e a todos e todas que ficaram aqui até esta hora, até esse momento, participando conosco. Agradecer o Rômulo pela organização, e mais uma vez, em nome da nossa coordenadora, a professora Narla Mussi, agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua apresentação. E deixo aí as palavras finais para antes da gente encerrar a nossa gravação. Sim, o Rômulo está dizendo que está aí o link para a lista de presença. Não deixem de acessar para fazer a sua presença, aproveitando a oportunidade enquanto a Dalvanisa faz as suas considerações finais. Então, obrigada, professor Willis, o Rômulo, que teve todo o cuidado, de maneira prévia, tentar entrar, na verdade, tentar encontrar uma data na agenda para que a gente pudesse estar com esse momento aqui com vocês. E eu quero agradecer, gente, e, na verdade, me desculpar, tá? Eu não sou palestrante, como eu já tinha falado no início, tá? Sou uma educadora ambiental, pedagoga, e espero que, de alguma forma, eu tenha atendido aí as expectativas de vocês, apresentado os nossos projetos, programas e ações de educação ambiental que a gente desenvolve com tanto zelo e cuidado nos municípios do Rio Grande do Norte, tá? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigado, Dalvanisa. Vamos finalizar a nossa gravação.